No momento que eu gravo esse vídeo, as ações da Kepler estão caindo mais de 8%, depois de ter soltado um relatório trimestral, o relatório do quarto trimestre, e também o consolidado no ano. Vamos entender um pouco do que está acontecendo com a empresa, e será que faz sentido ou não essa queda toda aí de mais de 8%. Mas antes de mais nada, se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Matheus Silva, eu trabalho com mentoria e consultoria de investimento. Então aqui é o lugar que você vai encontrar tudo o que você precisa saber para investir melhor. Para você investir melhor, então eu sugiro que dê um like aí, se inscreva nesse canal, porque isso vai me ajudar não só a levar a mensagem do investimento em ações boas, baratas, que crescem e que pagam dividendos, como também vai te ajudar a ficar antenado sobre o que está de mais importante rolando nas melhores empresas da Bolsa. Então, se inscreve, além de se ajudar, você está me ajudando a levar a mensagem do investimento em boas ações para o maior número de pessoas. Tá? E também, se você se interessar no nosso serviço, a gente tem uma mentoria e uma consultoria de investimento personalizada, 1 a 1, né, onde eu vou te ensinar a escolher essas ações, né, ações que vão se adequar para o seu portfólio pessoal de investimentos. Beleza? Então, primeiro link na descrição, contato para mentoria e para consultoria. Tá? Então, se inscreve, faz todo o serviço aí que vocês têm que fazer. Bom, vamos falar um pouco do resultado trimestral da Kepler. Antes da gente falar do resultado trimestral, vamos pegar um pouco das ações, tá? As ações da Kepler abriram hoje, deixa eu pegar aqui o momento da abertura, abriram hoje numa alta de pouco mais de 1,3%, né? Porém, ao longo do dia, né, hoje teve uma reunião para apresentar o resultado, né, o call de resultados. Durante o dia, durante o pregão lá no começo da manhã, chegou a cair quase 6%, daí acabou se recuperando, porém agora acumula uma perda aí, de mais de 7%. Chegou aqui agora quase 8%, uma perda de mais de 7%. Então, o mercado aparentemente não gostou muito das ações, do resultado das ações da Kepler. Tá? Vamos olhar agora no detalhe o que aconteceu, né? Por que o mercado não gostou muito. Particularmente, eu vou discordar do mercado, tá? E lá no final a gente vai falar um pouco se eu acho que a empresa está barata ou não. Vamos falar um pouco de valuation, tá? Mas, por hora, eu consigo ver que foi um bom resultado, tá? Então, no quarto trimestre de 2022, a empresa apresentou uma receita de 502 milhões, um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 12 meses, uma receita de 1,8 bilhões, 48% de aumento em relação aos 12 meses de 21, um EBITDA de 156 milhões, um aumento de 32%, com margem de 31%, e no acumulado do ano, né, os 12 meses de 22, 568 milhões de EBITDA, um aumento de 135% em relação ao mesmo período de 2021. Tá, com margem, né, no acumulado do ano de 31,3%. Então, muito bom resultado tanto de receita quanto EBITDA. O lucro, 107 milhões no quarto trimestre de 22, né, com um aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano passado, com 21% de margem, e 386 milhões, um aumento de 141% em relação aos 12 meses de 21, com 21,3% de margem. Então, 10 com estrelinha, não tem nem o que falar do resultado da Kepler Weber, beleza? Agora, por área de negócios, né? A empresa tem 5 áreas de negócios diferentes. O negócio principal dela é o pós-colheita, tá? O pós-colheita, para quem não sabe, é aquela construção de silos que fica dentro da fazenda, né? Onde o agricultor ele armazena os grãos depois da colheita. Por que ele faz isso? Porque ele consegue um preço de frete melhor, né? Porque ele está fugindo aí de um período de alta temporada, onde todo mundo quer desovar o grão, né? E consequentemente, se existe uma demanda muito forte, o preço do frete aumenta. Então ele estoca esse grão, né? Ele beneficia esse grão, e depois, quando tiver uma baixa aí do ciclo de entre safras ali, ele vai lá e escoa o grão para cooperativa, para o porto, enfim, né? Então vai ser destinado num período entre safra. Com isso ele consegue um preço de frete menor, porque ele está fugindo da alta temporada de escoamento de grãos de safra, beleza? Então, o pós-colheita são silos propriamente dito dentro das fazendas, e isso representa 67% do faturamento do quarto trimestre de 2022. No acumulado do ano, isso representou 66% de faturamento. Então, 2/3
do resultado da Kepler Weber está relacionado ao pós-colheita. Negócios internacionais representa 9% do faturamento, portos e terminais representa 6% do faturamento, agroindústrias, né, 5% do faturamento no ano e no quarto trimestre, 10% no ano. Vale lembrar que essa agroindústria, né, como são projetos muito grandes, a sazonalidade dele é um pouco maior, né? Então pode acontecer de algum trimestre ter um faturamento menor dentro da agroindústria, tá? Então é importante a gente olhar o consolidado no ano por linha de segmento. E reposições de serviços, né? Um segmento aí mais perene, né? Com um resultado um pouco mais recorrente, onde eles fazem reposições de peças e serviços de manutenção, eventualmente pintura, enfim, né? Todo o serviço que precisa ser feito nas linhas de negócio deles. Então, reposição em serviços representa aí de 13% no trimestre e 12% do faturamento no ano. Tá? Agora a gente consegue ver por linha de negócios, né? Quando a gente olha o resultado anual por linha de negócios, a gente consegue ver que o pós-colheita cresceu 32%, negócios internacionais 34%, portos e terminais 183%. Ainda assim, é um negócio pequeno dentro da Kepler, né? Então, apesar do aumento muito grande, é um negócio muito esporádico, né? Depende um pouco de obras de infraestrutura e tudo mais, mas assim, um aumento muito grande. Na agroindústria, um crescimento de 100%, em reposição de serviços, um aumento de 24%. Então, crescimento em todas as linhas de negócio. No pós-colheita, neste trimestre, ela teve um aumento modesto aí de 4% apenas, frente ao mesmo período de 21. Porém, ainda assim, um resultado muito positivo em todas as linhas de negócio. O que eu quero ver daqui para frente, né, o que me deixa muito curioso com o resultado da Kepler, é além do pós-colheita, né, que é o principal negócio dela, eu queria acompanhar um pouco sobre o segmento de reposição e serviço, né, ver como é que ele está avançando ano contra ano, né? Porque quanto mais essa divisão dentro da empresa cresce, mais recorrente é o resultado, né? Ela não fica, não flutua, o resultado de reposição e serviços não flutua tanto quanto o pós-colheita, né? Que é o principal segmento da empresa. Beleza? Agora algumas obras aí que eles fizeram de armazenagem, 3 obras principais aí, né? Em Dourados com 1 milhão de toneladas para estocagem de soja e milho. Em Maripá, 8.500 toneladas para estocagem de milho. E em Comodoro, no Mato Grosso, 37 mil toneladas para estocagem de milho. Tá, agora na armazenagem de grãos, né, de negócios internacionais, uma entrega na Colômbia e uma no Paraguai, uma para um secador aqui de arroz, e no Paraguai 17 mil toneladas para estocagem de milho. Então, legal, né? O segmento da Kepler, ele tem o resultado trimestral, ele vai variar bastante, tá? Então, pode acontecer de um trimestre a empresa ter um pouco faturamento, porque são projetos muito grandes, né? Então, são projetos aí que eles acontecem a passos largos, né? Então, o agricultor ele coloca o pedido hoje e daqui a 3, 4, 5 meses a empresa começa a entregar. Então pode acontecer de um trimestre passar aí um trimestre mais em branco, com menos entrega de produtos da empresa, beleza? E agora um pouco dos negócios para 2023 que a empresa fechou no quarto trimestre, né? Ao todo, a empresa fechou 127 milhões em pedidos, né? Com 9 clientes estratégicos. Um vai ser entregue ali em março, outro em junho, desculpa, outro em maio, outro em maio e um em agosto, né? Então, por mais que o faturamento do trimestre tenha sido bom, ela ainda assim conseguiu criar um backlog, né? Faturamentos que vão ser entregues ao longo de 2023. Então, gostei bastante do resultado da Kepler. Tá, agora um pouco do EBITDA, né? Um aumento aí de 32 milhões do quarto trimestre de 21 para 22 e 315 milhões dos 12 meses de 21 para 22, né? Repara que no quarto trimestre de 22 já foi aí pouco mais da metade de todo o resultado entregue em 21. Então a empresa entregou 151 milhões em 22 e no todo o acumulado do ano de 21 a empresa entregou 233 milhões. Então, muito legal o resultado da empresa. Agora sobre o CAPEX, né? Os investimentos que a empresa está fazendo para crescer mais daqui para frente, né? O CAPEX da empresa no trimestre acumulou aí 24 milhões, né, um aumento de 75% frente ao mesmo período do ano passado. Porém, o CAPEX é um indicador que a gente gosta de analisar os 12 meses cheios, né? Então,
No acumulado do ano, um crescimento de 40% no CAPEX, né? Então a empresa investiu 56 milhões no acumulado do ano. E no acumulado do ano, a empresa investiu aí 69% desse CAPEX para aumento da capacidade fabril, né? Então, a empresa produzindo aí, aumentando a capacidade para produzir mais silos, né? Diminuindo o tempo de entrega dos silos. Para novos produtos, 2% no acumulado do ano, então não existe realmente um aumento muito grande para novos produtos. Na parte de TI, né, que ela inclusive acabou de adquirir uma empresa recente para melhorar o acompanhamento de como está o grão dentro do silo, enfim, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Ela investiu aí 14%, em reformas e legislações, né, normas regulamentares aí, 15% de CAPEX. Então, empresa investindo, né, bastante no trimestre e no ano. Tá? Sobre as disponibilidades, né, a empresa tem 171 milhões de caixa líquido, né? Significa que ela tem 337 milhões de caixa, porém existe uma dívida, né? Então o caixa menos a dívida dá os 171 milhões de caixa líquido, que é um ponto extremamente positivo quando a gente compara com outras empresas endividadas, né? Então a gente vê muita empresa que está com um resultado operacional muito forte, porém esse resultado está sendo corroído pelos juros da dívida da empresa. O caso da Movida, o caso da Simpar, o caso de diversas outras empresas, né, que seguem com resultados operacionais muito fortes, porém o resultado está sendo corroído por conta do aumento dos juros. E aqui, o aumento dos juros para a empresa não tem efeito prático nenhum, porque a empresa tem muito mais dinheiro em caixa do que dívida. Então, 10 com estrelinha até o momento para a Kepler. Bom, aqui volume financeiro do mercado de capitais não vale a pena a gente abordar agora. Agora, uma coisa muito legal da Kepler, né? Quando a gente olha para o ROIC, para quem não sabe, é o retorno sobre capital investido, né? Para cada R$ 1 de CAPEX, né, ou para cada R$ 100 de CAPEX que a empresa investe, quantos reais retornam em caixa para a empresa, né? Então, para cada R$ 100 que a empresa investe, retorna aí R$ 203. Então, ela tem mais de 100% de retorno sobre capital investido, né, do CAPEX dela. Então, muito positivo, tá? O resultado sobre o retorno sobre o capital investido da empresa. Se ela conseguir crescer nesse mesmo ritmo nos próximos anos, pode apostar que a bola de neve da Kepler Weber vai se tornar aí um gigante ainda maior do que ela já é dentro do agronegócio, né? E a gente pegar aqui duas linhas, né? O lucro operacional após impostos crescendo 149% e o capital investido crescendo aí 90%. Então, muito bom, né? E com um crescimento inclusive de ROIC, né? O patamar anterior já era muito bom e agora atingiu aí um patamar ainda maior no ano, beleza? Retornos crescentes para os acionistas, né? A empresa fala um pouco como é que está sendo a entrega para os acionistas. Em 2022 a empresa pagou aí 160 milhões de dividendos, 19 milhões de juros sobre capital próprio, vou falar um pouco mais devagar, o que representa aí 179 milhões de dividendos de distribuição para os acionistas. Olha que interessante, né? No ano passado, a empresa fez uma recompra de ações, uma redução de capital de 279 milhões de reais, né? O que representou aí um dividendo total de 325%. Não à toa o preço da ação subiu bastante no ano passado, porque a empresa simplesmente recomprou suas próprias ações por acreditar que estão baratas no mercado, né? E ela deu um payout aí, né? Significa que ela distribui aí 47% de todo o lucro líquido de 2022, tá? Então, muito bacana como a empresa está retornando o capital para o acionista, né? Mesmo identificando que existem algumas avenidas de crescimento dentro da empresa. Né? Ela fez um FDIC bem legal, com uma parceria com o BTG Pactual e o BNDES, né? Então a empresa está, de certa forma, financiando o agricultor e facilitando para ele adquirir o silo, né? Então, bem legal, dando aí até 10 anos para pagar e disponibilidade de recurso aí o ano todo, com 18 meses de carência. Então, por exemplo, o agricultor contrata o FDIC, depois de 18 meses ele começa a pagar, o silo já está entregue, já está operando e tal, depois que ele vai começar a pagar, e demora aí, pode demorar até 10 anos para ele finalizar esse investimento, né, esse financiamento do silo, com uma taxa inclusive muito boa, né, a partir de CDI mais 3,5, que é uma taxa muito baixa para o agricultor. Beleza? E também não compromete o limite de crédito do Banco de Relacionamento do Agricultor. A gente sabe que, principalmente o caso do Banco do Brasil,
possuem linhas de crédito muito favoráveis, né, quase que uma benesse para o agricultor, que é um crédito muito barato. Então, esse FDIC, em parceria com a Kepler, também não compromete o limite de crédito do agricultor com o banco. Então, muito positivo, vai trazer aí certamente bons frutos para a empresa, beleza? Interessante entender, né, que a empresa consegue vislumbrar aí alternativas de crescimento, não só no produto que ela vende, mas em como fomentar isso para o agricultor, né? Como facilitar que ele adquira o produto que a empresa vende. Então, muito legal o caso da Kepler. Então, alguns destaques aí, né? Empresa de sustentabilidade, faz parte do índice Small 11, índice TAG, enfim, se você quiser dar uma pausa aí nesse slide. E algumas perspectivas, né? Para 2023. Isso aqui a gente já falou, né? Então, tudo que a gente falou aqui está, de certa forma, abrangendo aqui. Então, vou falar algumas perspectivas para 2023. Projeção recorde de 320 milhões de toneladas de produção de grãos na safra de 2022-2023. Uma demanda positiva de projetos para os segmentos de agroindústria e portos terminais, né, possibilitarão boas oportunidades para a manutenção do nível de atividade em 2023. Menor pressão de custos, né, em especial do aço. A gente viu aí que o minério de ferro subiu bastante, o que elevou o preço do aço. Então, isso deve trazer aí uma margem, quem sabe, um pouco melhor para a empresa. Expectativa de conclusão no primeiro trimestre da due diligence da aquisição da Procer, né? A Procer é uma empresa que ela faz monitoramento de grãos do silo, né? Dentro o grão dentro do silo da Kepler. Isso vai trazer mais conhecimento sobre a operação para o agricultor. Então, o cara vai ver quanto é que está de umidade, qual que é o peso que tem total ali dentro do silo. Enfim, ele vai ter diversas informações sobre o grão que ele colheu dentro do silo da Kepler. Então, eles estão na expectativa agora de finalizar a compra da Procer, que vai fazer tudo isso que eu falei anteriormente. E agora, migrando para o novo mercado, né, com expectativa de conclusão dos trâmites para 60 dias após a reunião para acionistas, e manutenção da direção estratégica para continuar capturando negócios com rentabilidade em patamares saudáveis e que deixam a companhia preparada para possíveis cenários de incerteza. Então, posição de caixa da empresa muito, muito, muito saudável, tá, pessoal? Bom, tudo isso que eu falei para você, não, de forma alguma, é uma recomendação de investimento, até porque depende muito de preço. Então, agora a gente vai analisar um pouco o valuation da empresa, tá? Na minha perspectiva, agora, inclusive, a empresa está caindo aí 8,3%, né? Então caiu até um pouco mais do que a gente tinha falado anteriormente. Vamos pegar alguns indicadores aqui para a gente entender se a empresa está ou não relativamente barata, né? Vou pegar aqui o PL, vamos pegar o EV/EBITDA e relação preço sobre fluxo de caixa. Vou até esconder esse gráfico aqui. Vou pegar o gráfico diário, tá? O PL da empresa, né? Então, esse primeiro gráfico de cima, desculpa, esse primeiro gráfico de cima, tá? Acabei não compartilhando a tela com vocês. O PL da empresa está na casa aí de 5,5 vezes, mas vale lembrar que a gente precisa dar um desconto, porque é uma empresa caixa líquido, tá? Então, diferente de outras empresas que tem um PL muito baixo, o caso da Kepler, esse lucro ele acaba revertindo em grande parte para o acionista, né? Porque a empresa não precisa pagar dívida. Então, PL da empresa muito saudável, tá? 5,5, 5,6 vezes lucro, muito barato, né? Se a gente olha em patamares históricos. O preço sobre fluxo de caixa, né? O price to cash flow em 8 vezes, então bem bacana também. E a relação EV/EBITDA em 3,9 vezes, que é um dos menores patamares da história da Kepler, né? Só recentemente ela estava um pouco mais barata, em 3,2 vezes, mas ainda assim muito, muito, muito descontada a empresa. Quais são os riscos, né? Isso aí a gente precisa entender um pouco sobre ciclo de mercado. Tá? A Kepler, de certa forma, né, que nem eu falei para vocês anteriormente, é uma empresa que ela tem uma exposição ao agronegócio, né? Então, o resultado da empresa, né, ele vai ter um lag aí, né, de acordo com o ciclo de mercado. Então, a empresa está entregando ótimos resultados agora, porque o mercado dela está muito aquecido, né? Nunca se produziu tanto grão no Brasil, perspectiva de safra 2023 muito positiva, né? O preço do milho, o preço do soja estavam em patamares recordes há poucos meses atrás. Então, de certa forma, a empresa sim se beneficiou desse ciclo de alta da commodity, né? O milho e o soja.
O que não significa que a empresa está cara mesmo depois de ter subido, porque a gente mostrou aí todos os valuations anteriores. Então, melhor do que dar uma recomendação, né, o que não é o caso que eu dou, eu só dou recomendação efetiva para os clientes da consultoria, para os clientes da mentoria. Tá? Então, se você se interessa, se você quer uma recomendação de fato, feche a consultoria comigo que eu posso te ajudar melhor nesse quesito. Mas eu diria assim que é uma empresa que me parece bem atraente com toda a entrega que a empresa está fazendo nesses últimos anos aí. Beleza? Bom, para finalizar, queria lembrar vocês que a gente tem todo o programa aí de consultoria e mentoria que dura 1 ano, tá? É um programa bem acessível. Se você tem mais de 100 mil reais investido, certamente você se encaixa nesse tipo de programa, tá? Então, a gente faz todo um planejamento baseado no seu perfil de investidor, né? Isso tanto em renda fixa quanto em renda variável. Apesar de eu falar mais de bolsa, a gente também abrange carteira de fundos de investimento imobiliário, fundos de renda fixa, ativos de renda fixa propriamente dito, tá? Então, a consultoria, se você tem mais de 100 mil reais, conversa comigo que eu vou poder te ajudar a investir melhor, né, em ativos que realmente sejam bons, que sejam pagadores de dividendo, que crescem aí e que trazem retorno para o acionista no longo prazo. Beleza? Muito obrigado para quem ficou até o final e desejo a você ótimos investimentos. E não se esqueça de se inscrever nesse canal para ajudar aí ao canal e também se ajudar a investir melhor. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.